Vou ler com os irmãos 1 Coríntios 11. É um texto conhecido dos irmãos. Primeira Coríntios 11, 23. Primeira Coríntios 11, 23. Amém, irmãos? Pode ser? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciamos a morte do Senhor, irmãos, até que Ele venha. Amém? Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Aqui o Senhor ele toca em 3 aspectos, irmãos. Nós devemos fazer em memória do Senhor, porque só Ele é digno, irmãos, de receber toda a honra, toda a glória, irmão. E por isso nós fazemos em memória dele, porque o ser humano, com o passar do tempo, ele tem a facilidade de esquecer das coisas, irmãos. Se o Senhor não frisasse isso, a gente não ia dar o valor que a ceia do Senhor merece. Então ele fala: fazei isso em memória de mim. A segunda questão, irmãos, é anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Porque na morte, irmãos, o Senhor venceu aquele que tinha o império da morte, irmãos. Sabe, na sua morte, irmãos, Ele destronou Satanás, irmãos. Ele envergonhou Satanás. Porque Ele foi feito pecado, irmãos. Não pecador, foi feito pecado, irmãos, em nosso lugar. Mas como Ele não pecou, como Pedro fala, a morte não pôde reter o Senhor. E nós, em Cristo, também a morte não vai poder nos reter, irmãos, porque seremos ressuscitados com Ele. Mas tem uma questão, irmãos, muito importante. Às vezes nós podemos ceiar fazendo memória dEle, podemos ceiar anunciando a morte do Senhor, mas ainda assim, irmãos, olha o que Paulo fala: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos os que dormem. A gente pode participar da ceia, irmãos, anunciar a morte do Senhor, mas está fraco, doente e até mesmo morrer, irmãos. Porque não é simplesmente uma questão doutrinária, é uma questão de vida, né? Vamos ler rapidinho, João 11. João 11, rapidinho, irmãos. João 11, 20. João 11, 20. Lázaro tinha falecido e o Senhor vem para ressuscitar Lázaro. Aí ele tem uma conversa com Marta, uma comunhão com Marta. Aí fala assim: Marta, quando soube, João 11, 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá.
Olha o que o Senhor fala para ela. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Aí ela fala: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Mas disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Marta, irmãos, ela aprendeu isso de alguém. Então, quando o Senhor fala para ela: Marta, o Senhor há de ressurgir. Aí ela vai no intelecto: não, Senhor, eu sei que meu irmão há de ressurgir no último dia. Aí o Senhor fala para ela assim: não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Sabe? O Senhor mostra para Marta que não é simplesmente uma questão doutrinária, mas uma questão de vida. O Senhor mostra para ela que Ele é a ressurreição e a vida. Então, irmãos, volta lá no Coríntios, às vezes nós podemos participar da ceia, irmãos, com essa questão doutrinária. Saber que fazemos em memória do Senhor, anunciamos a morte dEle, mas não temos a concepção, irmãos, que isso é uma realidade. Nós fomos unidos em um só corpo, irmãos. E Paulo fala para examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, irmãos. Porque um corpo, irmãos, é para ser examinado como um médico, sabe? Você vê que no corpo ele tem a cabeça, no corpo tem os olhos, tem os membros, certo, irmãos? Então, Paulo está falando uma coisa assim, de uma forma coletiva, que o Senhor na sua cruz, né, Ele nos uniu em um só corpo, porque temos o Espírito humano, o Espírito Santo do Senhor habita em nós. Mas Ele está falando algo ainda mais profundo, irmãos. Nós temos que discernir esse corpo, para que não sejamos fracos, irmãos, não fiquemos doentes, não venhamos a morrer, porque nós temos que reconhecer que nesse corpo, que somos nós também, tem um alimento, irmãos. Tem os homens dons, que foram dados para nós, para nos aperfeiçoar. Tem os irmãos que têm uma porção de Cristo. Tem nossas esposas que estão em casa, que nós também devemos nos alimentar dela, os que têm filho. Sabe por quê? Porque às vezes nós ouvimos os homens dons, não ouvimos os irmãos. Ouvimos os irmãos, mas não ouvimos nossas esposas. E aí que está, irmãos, essa falta de discernimento. O corpo, você fica fraco. O corpo fica fraco, porque não há um discernimento. A gente não dá honra a quem tem honra, sabe? A gente não honra, às vezes, nossas esposas em casa. Como a irmã falou, a gente não honra as crianças, às vezes, porque estamos muito preocupados com as coisas dessa vida, sabe? Mas o Senhor está nos chamando, irmão, nessa manhã, sabe? Para nós termos atenção, que fomos unidos em um corpo, irmãos. E esse corpo é rico, irmãos. Nesse corpo, irmãos, está todo o alimento que nós precisamos, irmão. Todo o alimento, irmãos. Você vai comer comida, você vai comer um pão, você vai beber uma água, mas você vai voltar a ter sede, você vai voltar a ter fome. Mas se você se alimentar de Cristo, irmãos, que está na palavra, que está no Senhor, irmãos, você não sentirá fome, irmãos. E você vai reconhecer que aquele irmão, ele é um pastor. Você vai conversar com esse irmão que é um pastor. Você vai olhar para aquela irmã, você vai ver que ela tem um cargo de oração. Você vai olhar para aquele irmão, você vai ver que ele tem um cargo de serviço, irmãos. Sabe? E você vai se alimentar. Você não vai no evangelista e querer que ele te alimente como um pastor. Sabe? Você vai nele reconhecendo que aquele irmão é um pastor, tem que me alimentar com ele. Sabe? Você vai olhar para aquela irmã, aquela irmã ela tem algo de Cristo. Você não vai estar com ela porque ela é legalzinha, porque você vai converter. Não, irmãos. Você vai estar com ele ou com ela, qualquer que seja, porque você quer se alimentar de Cristo, irmãos. Porque fomos unidos em um corpo e precisamos nos alimentar desse corpo, irmãos. Que é rico, irmãos. Onde há alimento. E a comunhão, irmãos, traz a luz. Sabe? E que possamos, irmãos, ter comunhão com o Senhor e com o seu corpo. Amém? Amém.